Olá, sejam bem-vindos ao Altos Papos, um programa em que falamos sobre o autismo. E hoje o assunto está super importante. A gente vai falar sobre as dificuldades do autismo na fase adulta. E para bater esse papo comigo, eu convidei a Ana, que é fisioterapeuta, especialista em psicomotricidade e que tem o diagnóstico de autismo. E convidei a Renata, psicóloga especialista em RH, que também tem o diagnóstico de autismo. Então, hoje eu estou com duas mulheres com diagnóstico de autismo que conseguiram concluir a faculdade, atuam profissionalmente, né, cada uma na sua área, e a gente vai falar sobre as dificuldades que elas enfrentam no mercado de trabalho, principalmente. Vou começar pela Renata, então. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço porque você aceitou o convite. Você é psicóloga, a gente estava conversando, você recebeu o diagnóstico depois de concluir a faculdade. Então, conta para mim como que foi esse processo do seu diagnóstico de autismo. Eu sempre senti que eu era esquisita, sabe? E desde pequena, eu tinha memórias, assim, do quanto que eu não me encaixava. Só que eu achava que isso era da minha personalidade, uma introspecção, né? Algo nesse sentido. E até a busca pela faculdade de psicologia foi tentando me entender as outras pessoas. A mente humana sempre me fascinou bastante. E depois que eu concluí a faculdade, né, eu fui tentando ingressar no mercado de trabalho, me encontrei dentro da área de RH, não me adaptei à clínica, e fui sentindo cada vez mais várias características que me incomodavam. Eu tinha bastante sensibilidade sensoriais, eu tinha muita dificuldade de socialização, eu sempre tive a fala muito boa, mas não conseguia fazer e manter amizades, não conseguia fazer e manter relacionamentos. Não me adaptava muito à rotina de outras pessoas, a mudanças, isso gerava muita ansiedade. E engraçado que eu tinha um diário quando eu era pequena, que eu fui ler alguns trechos, era um diário que eu só escrevia nos meus piores momentos, não era aquele diário do dia a dia. E depois de adulta, quando eu estava tentando me entender e pensar, né, enquanto depois de formada como psicóloga, tentar pensar até em um possível diagnóstico, tinha trechos desse diário onde eu falava que o mundo parecia que não era um lugar para mim, de que eu não entendia ninguém, ninguém me entendia, e tem um trecho que eu até escrevi de que parecia que eu tinha que sempre usar uma máscara. E isso para mim é muito simbólico hoje, né, com o diagnóstico. E eu chegou um momento onde eu tentando seguir com a vida profissional, mas tendo várias crises, hoje eu vejo como crises, que eu tive uma crise até de identidade, de não saber quem eu era, não saber o que eu gostava, não saber quais eram os meus sonhos, o que eu queria fazer da vida, eu me senti muito perdida. Que eu meio que fugi de casa, mas eu era já Sim. adulta, né? Mas eu peguei um Airbnb, 2 meses, fui para São Paulo e falei, eu preciso me distanciar de todo mundo porque eu não sei quem eu sou. Não faço ideia. Você não se encaixava. Eu não me encaixava, mas eu nem sabia quem eu era para me encaixar, sabe? Eu tinha dificuldade de escolher uma comida, porque eu sempre ficava pensando, o que que esperam que eu escolha para almoçar? O que que esperam que eu escolha para fazer? Uhum. E aí eu me dei essa fugida, foi ali na pandemia, e foi quando eu comecei a conseguir tomar algumas decisões por mim e decidi a busca pelo psiquiatra, né? Falei, acho que eu posso ter um transtorno. E eu pensei em vários tipos de transtorno. Eu pensei que eu tinha várias alterações de humor, aí eu pensei que poderia ser bipolar ou borderline. Em vários momentos eu me sentia muito fria nas tomadas de decisões. Eu pensei, será que eu tenho alguma coisa de psicopata? Às vezes eu achava que eu era muito desatenta, eu pensava TDAH, eu falei, gente, não sei. E aí eu dei muita sorte de conseguir encontrar um psiquiatra excelente, que foi uma mulher autista que me indicou, por sorte. E ele concordou comigo. Ele falou: olha, você tem características de muitas coisas, a gente precisa entender numa avaliação neuropsicológica. E aí eu fiz toda a bateria, fiz também tomografia completa do cérebro para ver a questão da TPS, do transtorno do processamento sensorial. E aí veio o diagnóstico de autismo e como comorbidade transtorno misto de ansiedade e depressão. E foi aí que eu consegui, de fato, encaixar ali tudo que eu sentia. E foi libertador. Foi libertador. Eu costumo dizer que o diagnóstico salvou minha vida. Porque antes parecia um túnel sem saída, sabe? Parecia que eu estava me afogando, mas não tinha água por perto. Parecia sempre que eu estava muito angustiada, que eu não pertencia. E o diagnóstico fez eu ver que eu tenho um lugar no mundo. Eu tenho o direito de existir do meu jeito. E respeitar meus limites e entender que eu não sou errada por não dar
conta como as outras pessoas dão, por não fazer como as outras pessoas fazem. E foi aí que eu comecei a conhecer a Renata de verdade. Foi aí que eu me descobri, foi após o diagnóstico. Depois a gente vai voltar um pouquinho à fase da infância. Ana, como foi essa sua descoberta de diagnóstico? Também foi já adulta, né? Também foi tardio? Foi Também tardio. já na fase adulta? Sim. Já na infância eu tive o diagnóstico de fobia social. Então eu tinha algumas questões que eu já fazia terapia, eu já não me sentia confortável entre as pessoas ou no meio das pessoas. Eu já tinha muita dificuldade com literalidade. Por exemplo, a minha mãe um dia falou pra mim, escola não é lugar de conversar. Então eu não falava e a professora perguntou se eu tinha alguma questão, se eu não falava. Então eu tinha todos esses traços já. E já na adolescência, o psicólogo até chegou a questionar algumas questões de traços autísticos, mas eu pensei, nada a ver, eu tinha um preconceito sobre o que era autismo muito grande. Então, na faculdade, por exemplo, eu precisava ir muito mais cedo e ninguém podia estar sentado na sala para eu estar lá, senão eu tinha vontade de ir embora, eu precisava ser a primeira a chegar. Então, passei toda a faculdade com essa questão de algumas dificuldades. Eu estou me perdendo. Não, eu não entendi, não tem problema não. Tá. Não tem problema não. Você tinha dificuldade de chegar, entrar na sala e a sala já está cheia. Então você chegava primeiro para você chegar, se sentir sozinha na sala e você aguardava os colegas entrarem na sala. Eu precisava ver todo mundo entrar pra eu me sentir parte daquilo. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu cheguei a ter... E foi sempre assim? Durante um tempo você continuou? A faculdade inteira foi assim. A faculdade inteira foi assim? Eu precisava chegar 2 horas antes, sempre. E os seus colegas sabiam disso? Os professores sabiam disso? Você... Não, eu mascarava muito. E aí, quando eu cheguei a ter contato com crianças autistas na faculdade, só que era um nível 3 de suporte, então eu passei a ter uma ideia sobre autismo, que tipo assim, eu nunca que eu vou ser autista. E aí, logo depois de eu ter formado, o outro psicólogo que eu acabei trocando, porque ele tava louco da cabeça, tinha passado o diagnóstico errado, né? Ele chegou a falar, olha, eu acho interessante a gente fazer uma avaliação neuropsicológica, porque a gente tem alguns traços, e aí eu fiz a avaliação, ela identificou, eu procurei o psiquiatra, e eu falei, não tem como ser ainda. Então eu fiquei bastante relutante. A minha principal dificuldade era pensar assim, como que eu, que trabalho com crianças autistas, vou falar com as mães que eu sou uma pessoa com deficiência, elas não vão confiar no meu trabalho. Então eu achava que eu não podia ser uma pessoa com deficiência por trabalhar com crianças com deficiência. Então não era uma falta de aceitação sua própria? Também. Você era medo da reação das outras pessoas em relação ao seu diagnóstico? Isso. E aí eu resolvi fazer a pós em autismo. Falei, eu vou estudar um pouco porque eu talvez ache que eu possa ter alguns traços. E aí eu fiz a pós, estudei, e eu falei, realmente. Aí eu voltei no psicólogo, fiz outra avaliação, que eu queria ter certeza, e aí eu voltei no psiquiatra de novo. Estudar é o hiperfoco seu? Não, me hiperfoquei demais. Sim. Mas você se considera uma pessoa estudiosa? Sim. Você tá com qual idade? Tô com 29. Você descobriu o autismo com qual idade? 20... Nossa, eu não lembro. Mas por aí, né? Você tem 29 e já tá fazendo mestrado. Isso. Então você é uma pessoa estudiosa com todas as suas dificuldades. Sim. Mas não são em relação, as suas dificuldades não são em relação à sua cognição. São em relação à interação social. Isso, por exemplo. Interação social, aspecto sensorial. Isso. Dificuldade hoje. Na UFMG eu tenho muita dificuldade em estar na sala de aula. Eu gosto de estudar em casa, eu me sinto mais confortável num lugar vazio. Então, às vezes eu preciso sair da sala, ficar andando no corredor para me regular e depois eu volto. Então, a dificuldade de estar no meio das pessoas ainda é muito difícil, está muito presente para mim. E a cada grupo que você tenta se integrar, você se identifica como autista? Hoje isso é mais fácil? Hoje é mais fácil para mim. Hoje eu acho que a questão da aceitação também, eu acho que eu me libertei desse preconceito. Hoje é mais fácil? Hoje é mais fácil, que eu digo, tem mais ou menos uns 10 anos que o autismo começou a ser mais difundido, mais divulgado. A gente não falava tanto sobre autismo. Então, eu acho que hoje quem é autista, principalmente na fase adulta, que descobre na fase adulta, fica um pouco mais confortável em falar sobre isso. Alguns anos atrás eu acho que era mais difícil. Sim. Concorda? Concordo. Você concorda?
Em partes. Acho que faz sentido, sim. Hoje, acho que a saúde mental, no geral, hoje a gente fala muito mais, né, disso. Antigamente era muito tabu, até a depressão, né? Antigamente era muito tabu, hoje em dia se fala mais. Sim. Você falar que você faz terapia, que você é socialmente aceito, Cuidando. né? Isso é importante, mas enquanto autismo, eu acho que ainda tem muito a ideia de que autismo é autismo nível 3. É aquele que a gente vê nos filmes, na TV, geralmente uma criança, um menino que não fala, que tem, às vezes, uma deficiência cognitiva, ou então o contrário, que é extremamente inteligente. Sim. Tem muitos São estereótipos. os dois lados. Ou é o superdotado, ou com altas habilidades, que faz coisas que só ele consegue fazer, ou a minoria, ou aquela criança acorrentada na beirada da cama. Eu acho que é esse autismo que tá em evidência agora. São esses dois cenários. Os dois extremos, que é o 1 e o 3. Sim. Quem é nível 2 de suporte fica sem meio caminho. Sim. Mas eu também acho que hoje, como a gente está conversando, quem é nível 1 de suporte fica mais à vontade para falar. Mas, ao mesmo tempo, eu até fiz um texto esses dias. Eu participei de uma coletânea que o meu texto foi o peso do autismo leve. E eu escrevi o texto, mas sem entender ainda, sem concluir na minha cabeça. Eu falei, gente, mas eu escrevi, mas qual que é o peso, né? O que significa o peso do autismo leve? Depois eu concluí. Porque, na minha opinião, o nível 1 de suporte, ele tá com um pé dentro e um pé fora. É aquela frase, né? Ele é normal demais para ser autista, ele é autista demais para ser normal. Para ser normal. Fica com um pé dentro e um pé fora. Então, e tem gente que ainda julgam vocês, ainda falando assim, é muito conveniente ser autista, né? Tem hora que é conveniente ser autista e tem hora que não. Mas eu acho que passa por isso, essa dificuldade de entendimento da sociedade, da própria aceitação. Você imaginava um autista, mas na sua cabeça vinha o nível 3. Tipo, não, mas eu não sou autista. Trabalho, eu tenho as coisas, né? Como eu posso ser autista? Eu senti isso e vejo na fala das pessoas de quando recebe o diagnóstico, um dos sentimentos é, poxa, será que eu tô ocupando um lugar que não é meu? Quem precisa desse lugar é quem não conseguiu se adaptar a nada, quem tá passando dificuldades ali até para ter o dinheiro da sua subsistência, sabe? Uhum. E a gente sente essa síndrome da impostora de esse lugar pode ser meu também? Será que é isso mesmo? E um paralelo que eu costumo fazer é quando a gente pensa no idoso. O idoso é o idoso de 60, de 70, de 80, de 90 anos. E todos são idosos, são dessa faixa e vão ter certas dificuldades. E vão variar de pessoa para pessoa, né? Acho que o autismo, o próprio nome, né? O espectro, ele diz muito disso, do quanto isso varia. Para além dos níveis de suporte, a gente tem os níveis de suporte, mas mesmo nível 1 de suporte vão ter dificuldades completamente diferentes, né? Sim. Você falou das suas maiores dificuldades, comentou que foi libertador para você. Ana também, parece que a sua aceitação foi mais difícil, né? Sim. As duas buscaram por um tempo, mas a sua aceitação parece que foi mais difícil. Sim, foi um luto muito grande. Ah. E tinha muitas dificuldades de entender. Foi o que a Renata falou. Tipo, será que eu realmente sou? Será que eu não tô ocupando um espaço errado? Será que eu tenho uma autonomia de ir, de vir? Será que isso não me impede de ser autista? Eu acho que talvez essa seja a limitação do pensamento das pessoas quando vê um autista com autonomia. Sim, eu até estava falando com ela em relação às escalas de comportamento, né? As mães, principalmente, preenchem para os filhos. Quando é mãe buscando o diagnóstico para o filho. Quando eu escrevi e participei do processo do Gabriel, que foi até através de um estudo da UFMG, quando eu peguei quase uma apostila, um catálogo, toda semana eu tinha que preencher as mesmas coisas, eu ficava me perguntando, chorando e me perguntando, gente, quem estava da minha casa, né? Quem estava me observando para saber que é isso mesmo que eu passo dentro de casa. Mas é diferente a mãe buscar o diagnóstico para o filho. Agora, vocês já na fase adulta, como que foi para vocês ler as características ou estudar? Você estudou antes. Ler as características e olhar no espelho e falar assim, é isso aí mesmo. A dificuldade de interação, a dificuldade sensorial, a seletividade alimentar, como que foi? Então, quando eu li, eu pensei, sou eu. E aí, quando eu estudei, eu ia estudando, lendo e me identificando. Você ia ticando? Eu ia revivendo cada pedaço da minha vida que dava uma situação que estava escrito. E eu também procurei minha mãe. Eu mandei pra mãe e falei, o que você acha? Aí ela falou, você descreveu. É porque você tinha que contar pra ela o que é o autismo para ver se ela ia concordar com o que você estava falando. Uhum. E mesmo porque
para critério de diagnóstico, os sinais precisam vir desde a infância. Sim. A gente é que não sabia que aquilo chamava déficit de atenção. A gente é que não sabia que aquilo chamava seletividade alimentar. Mas aí sua mãe concordou? Concordou. De início. De cara, ela leu, aí ela falou, filha, descreveu. Você se encontrou, é isso. Eu falei com ela que eu precisava entender quem eu era, que eu tava cansada de ter dificuldades e não entender o que isso significava. E aí eu passei a me aceitar. Com mais facilidade. Renata, também trocou ideia com família, perguntou a opinião de parente? Acho que trocar ideia não tanto. Eu tava com um receio do julgamento, assim, de que diagnóstico pode vir, né, dessa avaliação. Eu lembro que quando eu saí da consulta onde eu recebi o diagnóstico, eu não percebi quando eu cheguei em casa de que eu estava um pouco em transe, assim. Eu fui embora a pé, eram uns 15 minutos da minha casa. E na hora que eu cheguei, eu lembro que eu sentei na cama e eu parecia o Coringa. Eu chorava e eu ria, e eu chorava e eu ria. Eu falei, gente, eu sou autista. É igual aquela cena do filme Enrolados, e depois eu fiquei muito assim, cara, tem uma explicação, tem um nome, que bom, eu não sou doida, tem um espaço, tem uma explicação para tudo que eu sinto. Mas aí depois vinha a síndrome da impostora, mas será mesmo autismo? Será que eu tô ocupando o lugar de outra pessoa? E quando eu falei pros meus pais, né, eles participaram do processo da avaliação também, eles têm que participar, né, que acompanha a sua infância. E na hora que eu falei o autismo, a primeira reação da minha mãe foi, não. Foi de cara, assim, foi muito automático. E aí eu expliquei, mãe, autismo, existem 3 níveis de suporte, não é o jeito que a gente vê na TV, mudou muito nos últimos 10 anos. Eu dei uma recapitulada e expliquei, olha, os critérios são esse, e as minhas características que fizeram fechar para esse lado foi essa. E aí minha mãe, ela começou a chorar, e ela começou a pedir desculpa, e ela começou a se sentir muito culpada. E eu falei, mãe, não precisa se culpar. O autismo, quando eu era criança, não era esse autismo que a gente tem hoje. O critério diagnóstico evoluiu bastante. E eu lembro que ela pediu desculpa e ela falava, eu achava que era só da sua personalidade. Mas assim, entendendo que aquilo era eu também. E a gente foi descobrindo muito juntas, assim, tudo que eu via de conteúdo, que eu ia me informando, eu mandava para ela, e ela também mandava, livros que eu lia, eu indicava para ela, ela lia. Meu pai, que é uma pessoa, assim, que não lê muita coisa, ele começou a ler tudo para acompanhar, para entender, e comecei a fazer o conteúdo também para a internet, né, para tentar disseminar um pouquinho de informação. Então, meus pais abraçaram bastante, assim, foram conseguindo entender junto comigo e quebrar esses estereótipos. Agora, em relação a essa vida profissional, independente, porque quando vocês recebem o laudo, e eu sou mãe atípica, eu sei como que funciona isso também, é o carimbo na testa, né? Sou autista. Essa criança é autista. E carimba. Vocês já passaram por alguma situação de preconceito, independente do diagnóstico? Mesmo antes do papel, que você parou e falou assim, estão me discriminando aqui pelo meu comportamento. Ou, estão me discriminando aqui porque sou autista. Depois do diagnóstico, tem algum fato? Ana tem a faculdade. Sei, a pessoa sem saber do diagnóstico? Sim. Nossa, a vida inteira. É isso. Sempre é rotulado como a chata, a fresca, a mimada, a emburrada. Só assim, você tá autistando. Eu sempre ouvi isso. Nossa, você tá autistando muito. E eu ficava sem entender. Eu era criança, já ficava isso. São muitos rótulos que são colocados e depois a gente descobre que tudo isso era o autismo, né? Por exemplo, eu era muito chamada de bicuda, porque quando a situação não ia conforme o que eu planejava, eu fechava a cara e eu não conseguia aceitar outros caminhos. E hoje eu vejo a rigidez cognitiva, a dificuldade com mudança, mas isso é visto sem um diagnóstico, né? É visto com outros rótulos. E hoje em dia, uma força de, né? Você até comentou se a questão do diagnóstico de falar que é autista, se isso ajudou, né? Isso ajuda muito em explicar as dificuldades. No próprio Ano Novo, por exemplo, eu fui para uma festa da família do meu noivo e a família dele é gigantesca. E eu não conseguia ficar no meio das pessoas. Eu ficava um pouquinho, depois eu ia lá para a varanda e ficava quietinha. E aí, sempre que alguém perguntava, ele e eu sentimos a vontade.
eu sou autista, né? Muita bagunça, eu preciso ficar um pouquinho na minha aqui, depois eu volto. E as pessoas compreendiam, né? Acho que faz mais sentido quando a gente tem essa explicação. Ana, mesma coisa? Independente do ambiente. Tem casos? Sim, vários casos, mas talvez melhor não comentar. Ainda dou, ainda tem a cicatriz. O meu Gabriel é assim também. Ele ainda tem cicatriz assim de fase de infância, de escola, de professora de apoio, de escolar. Quando ele vai dar palestra comigo, ele conta alguns casos, a Ana já viu, ele conta alguns casos assim com muita raiva, de histórias passadas, né, de experiências que estão refletindo na vida dele até hoje. Ele já está um adulto com 19 anos, mas ele ainda fala de preconceito e de bullying que ele sofreu quando era bem menor. Eu acho que teve até um último evento que você fez sobre o autismo que a gente conversou e ele trouxe isso, que ainda dói, que ainda marcou ele. Teve uma hora que você falou assim, eu percebi, foi libertador para mim, eu perceber que eu não era doida. E eu, assim, dói em mim, que eu sou mãe atípica, mas eu acho que é o que as pessoas mais falam. O Gabriel detesta quando falam isso. Ele não concorda, porque ele escutou muito isso na escola. Então, quando a pessoa, é o preconceito, é o bullying. Às vezes é o bullying velado dentro da escola. Garoto chato, aquele menino é doido. É diferente, o comportamento é inadequado muitas vezes, as pessoas não conseguem incluir a pessoa. Os outros alunos não conseguem incluir, né? Independente se é fundamental, se é ensino médio, se é faculdade, eu sei que é muito difícil. Agora vamos falar sobre o mercado de trabalho, então. Você fez o curso que você queria e atua na área que você já imaginava atuar, ou não? Não, eu entrei para psicologia achando que eu iria clinicar, Uhum. mas nos primeiros estágios que eu fiz de clínica eu já não me identifiquei. Aquilo de ficar numa sala, só eu e mais uma pessoa, e eu tendo que sustentar aquele olhar, aquela troca, eu não consegui. E aí eu testei todas as áreas e a de RH foi que eu mais me identifiquei. Aí assim que eu formei, a minha primeira experiência já foi dentro da RH, já tem uns 8, 9 anos que eu trabalho com RH e fui direcionando, né? O RH ele tem muitas possibilidades, você pode fazer recrutamento, treinamento, avaliação de performance, pesquisas, tem muitas vertentes diferentes. E a porta de entrada sempre é recrutamento e seleção, que é onde você interage mais com a outra pessoa, e foi o que eu mais detestei. E aí, ao longo do tempo, eu vejo minha trajetória caminhando muito mais para uma análise de processos, para planilhas, para dados e até para diversidade, para clima, para cultura, e menos nesses contatos tão diretos com as pessoas, que é onde eu tenho uma dificuldade um pouco maior. Eu vou perguntar sobre profissão para ela, mas vou te perguntar primeiro sobre os seus hiperfocos. Favoreceram ou não na sua escolha profissional? Ou não tem nada a Acho ver? que eu não costumo ter muito hiperfoco, assim. Eu tenho alguns passageiros, mas eu sei que a mente humana sempre me fascinou. Talvez poderia ser chamado de um hiperfoco. Mas eu preciso de... tudo que eu estudo, tudo que eu trabalho, eu preciso que tenha início, meio e fim. E a clínica, ela é muito extensa, né? Você, às vezes, fica tratando de uma pessoa há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já no RH, isso permite, né? Um projeto, ele tem início, meio e fim. Uma implementação de algo tem início, meio e fim. Né? Isso facilitou eu consegui pôr todo esse gosto meu por saúde mental voltada ao trabalho em uma rotina, uma dinâmica que tenha ciclos mais rápidos. Para mim, funcionou melhor. Ana tem alguns hiperfocos. Um deles, você sempre gostou de animais. A gente já conversou em outro momento sobre isso. E o seu hiperfoco favoreceu a sua escolha profissional. Conta pra gente como que é isso. Sim, para a graduação, eu não queria nada, na verdade. Então, a minha avó falou assim, faça fisioterapia, minha filha. Eu fiquei pensando, vou fazer massagem o resto da minha vida, eu não gosto disso, não gosto de ficar encostando em gente, por que eu vou fazer isso? Só que eu pensei assim, o que eu vou fazer até terminar, porque eu tenho essa questão de início, meio e fim também. Então, assim que eu terminei assim que eu comecei a fisioterapia, eu não tinha gostado tanto, mas quando eu iniciei os estágios, foi o contrário, eu apaixonei. Então, principalmente com crianças, então eu me encontrei e eu passei a ser apaixonada pela fisioterapia. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com cavalo, então eu consegui juntar o útil ao agradável. Então, essa minha questão de, quando eu me conectei com o animal, de entender ele, de ver que é um ser não verbal e eu consegui entender ele, eu falava, se eu consigo entender um cavalo que não fala, eu vou conseguir lidar melhor com as pessoas. E aí eu consegui me encontrar.
Então, Você gosta de animais desde criança. sim. Você gosta de animais desde criança. E quando você conseguiu juntar a fisioterapia com o hiperfoco com animais, aí já ativou esse lado profissional e você já se destaca, né? Você já foi referência em algumas matérias, em alguns jornais. Já a gente vai falar sobre os seus projetos daqui um pouco. Mas quais animais hoje que você tem? Eu tenho 18 animais. 17 em casa. Fala pra gente os animais que você tem em casa. São 4 cachorros, 2 gatos. Tem uma cobra, um dragão barbado, um gecko. Tem um rato twister. Tem uma calopsita. Tem um sapo. 2 esquilos da Mongólia. Deixa eu ver se não tô esquecendo. Eu acho que eu tô esquecendo. Tem que fazer chamado. Tem que fazer chamado pelo nome. O cavalo, que fica no meu trabalho. Tem o Hope, Tem o Hope. Isso. que é um cão terapêutico. É um cão de intervenção. Cão de intervenção. Agora tem a Mia, que é a irmã dele, que já tá trabalhando também. Eu conheço o Hope, que anda até com uma coleira de identificação, cão de intervenção. Isso. Mas o que eu quero ressaltar é que o seu hiperfoco, você conseguiu, eu já fiz um episódio aqui sobre hiperfoco e a gente falou sobre isso. Se permanece até a fase adulta, o seu permaneceu, você foi incentivada, você soube aproveitar para a escolha da profissão. Você hoje trabalha com terapias assistidas. Como que chama? Intervenções assistidas por animais. Intervenção assistida por animais. Então, eu já tive hiperfocos, por exemplo, dentro do meu trabalho, com ferraduras. Então, já aconteceu de eu passar 2 dias sem dormir porque eu estava lavando e pintando ferraduras. E eu ficava nisso e eu não conseguia sair disso. Mas também teve um lado positivo de eu querer estudar sobre o animal, entender sobre o animal e o quanto isso eu conseguiria trabalhar com isso com uma criança para gerar conhecimento, qualidade de vida, questão de textura, sensorial. Então eu consegui juntar as duas coisas dentro do que eu gosto bastante. Atualmente eu estou mais interessada com as terapias com os animais no geral, porque eu já estou muito tempo com cavalo, não deixo de gostar. Mas tem me chamado a atenção adquirir animais diferentes, trabalhar com animais diferentes. Não, e é bacana porque o hiperfoco dela, ela aproveitou para a profissão e ela voltou para o autismo, né? Hoje você se especializou em autismo e você ajuda outras crianças, né? Outras famílias atípicas com o seu trabalho, através do seu hiperfoco com animais. Tem um projeto, tá até para iniciar agora na Uniarnaldo, que vão ser 2 vezes por semana. Então, cada dia a gente vai trabalhar com um animal diferente, com crianças autistas. Em relação a essa intervenção também. Intervenção com animais, isso. Ok. Tem o cachorro, o cavalo, o gato, e os outros animais também podem, as crianças também podem brincar com os animais? É isso que você trabalha? Na verdade, a gente vai trabalhar desde uma parte pedagógica, com a questão das texturas, com a questão do conhecimento com o animal, noção de apertar, sentir, o cuidado, o autocuidado. Então, por exemplo, limpar um animal, se autolimpar, como a gente consegue trabalhar tudo isso com os animais. Que bacana. E você também já desenvolveu outros projetos? Sim. Eu descobri que você conheceu o Renato através de uma exposição que você fez de fotos de autistas adultos no Minas Shopping. Também Gabriel participou. E quais outros projetos que você já fez? Teve o da culinária também. O da culinária. Você desenvolve esses projetos. Eu acho bacana porque ela sente a dor dela, ela tem essa sensibilidade, ela sente a dor dela, ela sabe o que ela passou. E aí ela pensa no projeto para ajudar outras crianças. Então, você já fez a exposição de fotografia, foi super bacana, já fez a exposição até mais de um local, né? Foi. A exposição de fotos de adultos autistas. Autismo não tem cara. Não, foi o não tema. tem cara, que você participou também. Eu consegui tirar foto de alguns e outros, como a Renata, por exemplo, que eu não consegui encontrar, mas me enviou a foto. E a gente conseguiu desenvolver essa exposição. O meu objetivo era mostrar que os autistas adultos, nesse momento, em suas mais variadas profissões, ou em suas mais variados gostos, esportes, eles não tinham, tipo, a cara de autista, então que cada um tem o seu jeito, espectro muito grande. Sim, o outro projeto que a gente comentou, que você começou a falar, é o de culinária. Isso. Para tentar ajudar a pessoa autista em relação à seletividade alimentar. Também é uma dificuldade sua.
Sim, a seletividade alimentar? já passei muitas dificuldades aí com seletividade alimentar. Por exemplo, já teve época que eu só aceitava coisas pastosas, então eu fiquei um bom tempo, minha única alimentação era açaí. E eu não conseguia sair disso. Já teve a época da batata também, só batata. Só batata. Hoje já, você tá em qual fase? Então, eu tô voltando pra fase do açaí, Tá voltando. Ainda mais que tá calor, né? mas eu consigo comer outras coisas também. Antes eu não aceitava nada, era só o açaí. Agora eu consigo comer um arroz, um feijão, e aí eu fico aguardando a hora do açaí, que é 19 horas mais ou menos. Já passou, já tomou açaí já. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vi uma entrevista sua, uma entrevista de um projeto de sala especial para as crianças autistas no Mineirão. Ah, não, esse Foi, fazer uma visita lá. você fez uma visita, mas foi um jogo. Foi um jogo inclusive Ah. que teve. E aí eu fui conhecer o espaço. Acho que foi a Karina Salas que organizou. Uhum. E aí eles estão fazendo um evento que autistas não pagam. Aí só quem for levar acompanhante. Aí Mas hoje já tem uma sala separada. tem uma sala sensorial, uma sala incrível, inclusive. E você também usa abafador. A Renata usa abafador, você também usa abafador. E como que foi conhecer o Mineirão usando abafador? Eu já tinha ido no Mineirão, mas o primeiro evento, inclusive, que eu fui, já tem uns 2 anos, foi o Unidas pelo Autismo que organizou. É um grupo de apoio de Belo Horizonte. Isso, e aí foi um show, um jogo bem cheio. E aí eu realmente precisei do abafador. Nesse último jogo tava mais vazio, então em alguns momentos, em alguns lances eu precisava pôr, em outros eu tava aceitando melhor estar no ambiente. Uhum. É um gatilho para você entrar em crise, é o ruído. Sim. Luz também, cheiro. Uhum. E ambiente muito cheio. Ambiente muito cheio, com certeza. Renata, a mesma coisa? Sim, nossa, cheiro pra mim acho que é um dos piores. Teve recentemente, eu fui no cinema e sentou do meu lado uma pessoa que o perfume tava muito forte pra mim. Eu lembro que eu ficava olhando em volta, eu falava assim, não é possível que ninguém tá percebendo, ele ainda confortável. E geralmente eu levo uma máscara, aquelas que a gente usava na Covid, e eu uso a máscara para blindar o nariz desses cheiros. Mas esse dia eu não estava confortável de usar essa máscara, e eu lembro que eu passei as 2 horas e meia do filme respirando pela boca. Porque eu não consegui respirar pelo nariz, ou eu ia levantar e sair. Uhum. E eu fiquei respirando pela boca, eu saí com a garganta extremamente seca, no outro dia minha garganta ficou ruim. Mas o cheiro, assim, é um dos piores, porque não tem muito como fugir. O abafador eu uso todos os dias. Eu tenho a sorte de trabalhar de casa, eu trabalho em home office. Então, o meu abafador, ele também é fone, então ele permite que abafe e que eu escute, né? A música ou a videoconferência, seja o que for. E ele faz parte do meu dia a dia. Eu acordo 9 horas da manhã, eu já coloco ele. É como pôr uma blusa, como pôr uma roupa. Eu Você se coloco sente bem fone. mais confortável. Muito mais confortável. Às vezes o próprio abafador me incomoda. Sério? Às vezes eu começo a escutar, eu fico sentindo tipo um assovio quando eu tô com ele. Eu não sei explicar. Dependendo do abafador, dá mesmo. Você fica direto com o abafador ou só quando tá ruído muito Só alto? quando tá com ruído, porque me incomoda o abafador também. Uhum. Entendi. Em relação à seletividade alimentar, É complicado. permanece, vai permanecer. A gente sabe que é assim. Você não fez tratamento para seletividade alimentar, você também não fez tratamento. Não. E aí cada uma dá o seu jeito. A gente vai tentando ampliar ali até onde dá. Eu sinto que às vezes tem a comida do momento, né? Igual você falou, açaí, batata também. Vira e mexe tem uma comida, aquela comida de conforto, né? E é muito triste quando acaba isso. E aí você come aquela comida e, meu Deus, ela parou de ser comida de conforto. Mas acho que o principal é tentar que a comida você cumpra pelo menos o mínimo ali de uma dieta balanceada. Então, acho que esse é um esforço constante, porque é difícil. Porque além do gosto, tem a textura. Por exemplo, não sei se tomate é um legume, é considerado fruta, né? É um pouco confusa a situação do tomate. Mas pra mim ele é um legume porque eu entendo ele como salada. Vamos chamar de salada. O tomate é a minha salada oficial, é o que eu como, o tomate. Eu não consigo nem mastigar o tomate. O barulhinho dele já me deixa louco. Só que pra mim tem que ser, não pode ser tomate cereja, porque eu tenho muito gastura de tomate cereja. Não,
tem que ser sempre picado em cubinhos. Se eu vou no self-service, tem o tomate geralmente é em rodelas, né? Eu não consigo comer, tem que ser em cubinhos. Então eu pico em cubinhos e aí meu almoço perfeito. Arroz, feijão, tomate em cubinhos e uma carne. Então, poxa, eu consegui completar aqui. Às vezes, botei que equilibrar. Isso é difícil. Não, é importante a gente falar sobre isso, porque para as outras pessoas parece que é frescura, parece que é chatura, mas na verdade o que define um autista, na minha opinião, é a palavra dificuldade. É a dificuldade de encaixar, a dificuldade de se encontrar, a dificuldade de interagir, a dificuldade de entender os próprios comportamentos, né? Você tem alguma coisa na sua mão que você está mexendo, desde que a gente começou a conversar. Fala para mim. Mexendo pouco para o microfone. Sobre isso eu tô falando. O que é que tá na sua mão? É um autorregulador. É um brinquedo sensorial. Ele me ajuda a me regular. Eu sinto que é um esforço, né? Conseguir me comunicar e pôr uma boa postura, né? Estar aqui na gravação. E ele é um objeto que eu descarrego um pouco, assim. Então, ele tem vários botões, vários recursos, assim. E ele dá essa regulação. Você tem alguma coisa, Ana? Tenho. Agora eu estou rodando aqui. Eu ia perguntar. Eu tenho alguns, esse igual você tinha comentado antes que o seu tá quebrando, tinha um que eu era apaixonada com ele quebrou e eu nunca mais achei um. Você tá mexendo em um anel aí, mas você tem também. Tem. A gente já conversou também em outra oportunidade em relação às mochilas, né? Como que é essa organização na hora de sair de casa? Porque a mulher geralmente carrega muita coisa na bolsa. Sim. E aí, como que vocês organizam? A bolsa do autista é bem interessante. A minha ali, ela vai ter um fone abafador de ruído, 2, porque é um oficial e um reserva. Tem a máscara da Covid, mas que é para blindar cheiros, que eu uso geralmente. Tem outro brinquedo sensorial. Eu tô com o cordão, né, do quebra-cabeça, mas tem um de girassol, que tem a identificação também. E você tem meu peteia. Não, a minha bolsa é essa. Não. Bom, um cordão. Porque você colocou, você tem o quebra-cabeça, você tem o de girassol, você tem. Às vezes eu uso um, às vezes outro. Porque aqui, como a gente já ia falar do autismo, eu gosto de usar o de quebra-cabeça. Mas o de girassol me ajuda, acho que ele é mais amplo, assim. Às vezes eu não quero identificar tanto que é autismo, mas só, às vezes, fazer valer um direito no shopping, de usar uma fila preferencial, algo assim. Aí o cordão de girassol, eu sinto que me atende melhor. Ana usa cordão de girassol direto ou não? Eu prefiro usar o infinito. Você usa o cordão? Mas eu costumo usar os outros 2 também. Mas o meu preferido é o infinito. A gente estava falando sobre a bolsa. Você tem uma dificuldade de organização também, que você falou que em outra oportunidade. Você falou que tem dificuldade de o que você vai precisar no dia. E aí carrega um monte de coisa e já fica com a mochila pesada. Minha mãe geralmente fala, tá aqui essa bolsa, quem você vai levar essa bolsa? Geralmente é uma mochila. E nessa mochila você acha de tudo. Qualquer lugar que você for, você tá bem com aquelas regeiras. É barato. A gente estava falando sobre os objetos nas bolsas, a dificuldade de organizar para sair de casa. Tem mais alguma dificuldade que vocês percebem que, assim, atrapalha, que a gente estava comentando antes? A palavra que define o autista é dificuldade. É dificuldade de interação, dificuldade de organização. Tem alguma outra dificuldade sua que você gostaria de ressaltar nessa sua fase adulta? Sim, eu tenho muitas dificuldades na comunicação com as outras pessoas. Esse acho que é o que fica mais escondido, porque eu falo bem quando eu quero abordar um tema. Mas se você, por exemplo, a Ana, vocês me chamaram, né, para esse papo. Eu super topei, fiquei animada, eu quero ir. Se vocês falarem, vamos almoçar amanhã, eu não vou. Essas conversas triviais de almoço, de vamos tomar um café, não vou. Não consigo. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Tem que ter um propósito. Quando eu tenho, desde que eu recebi o diagnóstico, tentando retomar algumas amizades. E entendendo as minhas dificuldades, entendendo até onde eu posso ir. E o meu principal objetivo, quando eu chamo amigos, colegas para sair, tem que ser uma atividade. Tem que ser um momento que vai ter uma atividade. Então, um bar de jogos, um boliche, um cinema. O ponto central não pode ser sentar numa mesa, comer e conversar. Tem que ser outra coisa. Uma outra coisa que eu tenho muita dificuldade é o tudo bem. Eu tenho horror quando a pessoa pergunta, oi, tudo bem? Porque não tá tudo bem com ninguém tá bem, 100%. Então a minha vontade é falar, algumas coisas estão bem, outras não, eu tô com esse problema, isso aqui tá indo bem. Como assim tudo bem? E aí eu vai não responder, porque tem que responder. E aí?
Então, eu tento sonhar, bom dia. No trabalho isso acontece muito, né? As pessoas têm essa mania de, oi, tudo bem? E fica o limbo ali da resposta. E eu sempre mando, oi, bom dia, em que posso te ajudar? Não pergunta se Tudo tá bem. tudo bem. Ai, eu tenho muita dificuldade com isso tudo bem, assim. E de ler as coisas de forma muito literal também. Eu lembro um dia que eu saí com 2 amigas e elas são bem expansivas. E aí eu lembro que elas se desentenderam de onde a gente ia sentar. E elas começaram a discutir. E na minha cabeça, eu fiquei, pronto, acabou a amizade. Já era, elas estão discutindo muito feio, acabou a amizade, agora acabou nosso trio, a gente nunca mais vai sair. Elas estão discutindo uma com a outra, então, do que é isso, meu Deus, e agora? E passou 5 minutos, elas estavam se abraçando e estavam bem. Então, vou pegar esse seu gancho no tudo bem, né? Você se acha uma pessoa literal pelo traço de personalidade sua ou você acha que está relacionada diretamente ao autismo? Eu acho que do autismo é bastante, assim. Eu sinto que eu tendo ou a ser literal ou a pensar demais sobre aquilo. Então, às vezes, uma coisa que as pessoas interpretam de forma muito rápida, eu fico pensando muito sobre aquilo. Se você chegar e me der um oi, que eu senti que ele tem um tom um pouco diferente, eu já começo a pensar, será que eu fiz alguma coisa? Será que ela tá bem? Será que ela tá mal? O que eu falei da última vez que a gente conversou? Eu sinto que isso é muito presente em mulheres autistas, de tentar sempre ler muito o outro para corresponder às expectativas. Vem muito das expectativas sociais, né? Mulheres costumam ser mais cobradas socialmente. E aí isso tampa um pouco o literal. Então, em vários momentos eu sou muito literal, isso é bastante comum do autismo, mas em vários outros eu interpreto demais, às vezes eu noto coisas que ninguém notaria, porque eu vejo uma pequena mudança no seu tom ou no seu olhar, porque eu tô sempre atenta para corresponder à expectativa, para me encaixar de alguma forma. E aí esses dois, o literal e o interpretar muito, eles brigam um pouco entre si. Não, e é importante a gente ressaltar sobre isso, porque quando a gente fala que é uma característica do autismo, eles têm uma das características é a dificuldade de comunicação. Mas o que isso significa na prática? Ou quando fala, não, tem dificuldade de interação social. O que isso significa na prática? E a sua fala veio mostrar o que significa na prática. Que tendem a achar que dificuldade na comunicação é não falar bem. Não falar. E é na comunicação social, Sim. né? É muito diferente, é conseguir ler as emoções. Eu tenho um faro muito apurado para ler as emoções, então estou sempre muito atenta. Mas eu tendo a ler da pior forma possível, eu acho. Eu acho que eu estou sempre preparado para o pior. Será que essa pessoa está brava? Eu preciso estar atenta para responder rápido, porque eu não tenho medo de interpretar errado e agir errado. Né? Porque em uma conversa, igual você estava falando que não gosta dessas conversas, desses encontros corriqueiros, de encontros de bar, de começa piada, igual o Gabriel. Eu acho assim, antes da pessoa, na comunicação, eu falo rápido, você fala rápido, ela fala rápido. E às vezes a gente está conversando, a gente já trocou o assunto e você está pensando ainda. Você está analisando ainda o assunto. O meu Gabriel tem essa dificuldade. É como se já tivesse acabado o diálogo, mas ele quer estender porque ele está processando o que o outro falou, ele quer acrescentar uma informação que para ele é muito valiosa. Mas aí o diálogo já foi interrompido e aí provoca a crise. Você fica nervosa com isso também? Eu acho que a gente percebe mais estímulos do que as outras pessoas, né? O autismo, ele tem geneticamente muito isso, de ter mais neurônios. Então, o processo sensorial e cognitivo, ele é muito mais acelerado. Então, enquanto eu estou conversando com você, eu estou prestando muita atenção na textura da parede que está atrás de você. Estou prestando atenção no seu óculos, estou prestando atenção no seu cabelo, na sua roupa, nos barulhos da produção, na Ana, como ela está se portando. Então, meu cérebro está processando muita coisa. E aí, para eu acompanhar a sua fala, o gasto de energia é muito alto. Sim. Se for um assunto que eu me interesso, eu consigo tocar isso um pouco mais tranquilo. Mas se for uma conversa mais trivial, assunto que eu não gosto, essa parede já tinha me perdido completamente, eu já estaria totalmente focada nela pelos padrões, que assim, eu tô encantada. Mas como é um assunto que eu gosto, eu consigo permanecer, né? Mas numa conversa trivial fica muito mais difícil. Não, é super interessante a gente ressaltar isso, porque quando fala autista verbal e não verbal, mas comunica, não comunica, é diferente, né? Se comunicar através da fala, tem várias formas de se comunicar. E quando a gente fala sobre dificuldade de interação social, mas a criança, no caso também, né? Chegou perto, conversou, interagiu, saiu, aceitou, saiu com a pessoa, pegou na mão. Aí quando vai passando para a fase adulta, opa, peraí,
Já começa a mudar os sinais. Mas o que vocês estão contando, estão relatando, é o que significa, na verdade, a dificuldade de interação social. Ana é mais tímida, né? Você tem mais dificuldade. Às vezes eu tenho muito certo na minha cabeça o que eu quero falar, o que eu tô pensando, mas na hora de eu falar em palavras, não vai. Às vezes eu Aí preciso você- reformular e reformular várias vezes para o que eu tô pensando sair, as palavras saírem como eu tô pensando. Uhum. Isso. Hoje, o que vocês acham quando as pessoas falam que autismo está na moda? Todo mundo quer ser autista. Eu acho que o autismo tá em evidência, né? Tá sendo mais falado, mas eu acho que moda é uma palavra muito forte, né? Porque moda é aquilo que se repete, que todo mundo quer ser uma coisa positiva. Pra mim, não é bem assim. Não é assim, não é positivo. A gente tá sendo mais falado, tá sendo mais visto, a saúde mental tem sido mais vista, então tá em evidência, mas não na moda. E você acha que a gente está romantizando muito o autismo? Que é mais difícil do que a gente está pintando? Não, acho que as pessoas não fazem ideia do que é o autismo, muito pelo contrário. Um ponto que eu acho importante é que o autismo, ele, diferente de outras condições, todas as características do autismo, se você olhar de forma isolada, são características humanas. Todo mundo vai ter até um certo ponto, tanto que você não fecha um diagnóstico com base em uma característica. E o que eu vejo muito é que, às vezes, um autista, ele compartilha uma característica. Eu tenho dificuldade com barulhos. E alguém vai se identificar, alguém naquela mesa vai ter uma dificuldade parecida, mas o autismo não se resume a isso, e é isso que as pessoas não entendem. E elas acham, mas eu também tenho dificuldade com barulho, então eu sou autista. Mas não. Frase, todo mundo é um pouquinho autista. Todo mundo é um pouquinho autista. E é isso, é um grupo de características que te acompanham desde a infância, que te causam prejuízos que não são explicados por outra condição, outro transtorno. Sim. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Vai para além daquela característica isolada. Eu acho que o romantizar, ele vem muito daí, de às vezes um autista compartilhar uma dificuldade que não é tão intensa, não vai prejudicar tanto a vida dele, e as pessoas de fora, você tá romantizando, todo mundo tem um pouco disso, né? A mesma coisa de você virar para uma pessoa que tem asma e falar, mas todo mundo sente um pouco de falta de ar, você não tem asma, o que é isso? Né? Mas acho que é esse contexto, né? Conectar de, gente, é um transtorno, isso é um pedaço, é um pedacinho que a gente está compartilhando, mas isso não resume toda a condição, né? Porque você fica triste às vezes que você tem depressão, né? Porque você fica frustrado às vezes que você vai ter uma crise de meltdown, né? Porque você fica sobrecarregado às vezes que você vai ter uma crise de shutdown. Então, é muito diferente, né, os impactos. Mas é um problema essa da romantização, né? Eu fico muito incomodada quando as pessoas começam a romantizar muito, e principalmente a gente voltando a falar do nível 1 de suporte, eu tenho um de nível 1 de suporte, e às vezes eu fico olhando para ele e eu falo assim, meu Deus, como é que eu ajudo? Como é que eu resolvo? Eu não consigo resolver. Eu sei que a condição dele é diferente de outras crianças que dão muito mais trabalho, ele já está adulto, de outros adultos que dão muito mais trabalho, mas às vezes quem está por perto não sabe lidar. Aí, falando de não saber lidar, eu queria comentar sobre o mercado de trabalho. Você conseguiu concluir sua faculdade e atua, né, na profissão que você escolheu, Ana também, mas muitos não conseguem. A maioria. A maioria não consegue. A gente sabe que é nível 1 de suporte que consegue chegar à faculdade, que passa pelo Enem, a gente sabe disso, mas muitos não conseguem. Mas as empresas, até, entre aspas, por obrigação, precisam manter a cota de pessoas com deficiência e a gente já percebe os autistas entrando mais nas empresas. Como vocês avaliam essa dificuldade do mercado de trabalho? Eu vejo dois lados, assim. As cotas, que bom que elas existem, porque acaba forçando, né, que as empresas olhem para isso. Só que as empresas confundem muito um termo de diversidade e inclusão, achando que é uma coisa só. Né? Parece até, tem um palestrante que ele fala, né? As pessoas falam diversidade e inclusão igual a gente fala Sandy Júnior, como se fosse uma coisa só. Mas diversidade é algo que eu posso contar. É quantas pessoas com deficiência, quantos autistas, quantas mulheres, pessoas pretas estão dentro da empresa. E a inclusão é o quanto essas pessoas conseguem participar ativamente, quanto elas conseguem atingir o seu potencial ali dentro. E acho que a gente precisa olhar, as empresas precisam olhar esses dois cenários dos autistas, né? Eu tenho pessoas autistas aqui dentro, é o primeiro ponto.
E as pessoas autistas que eu tenho aqui dentro, elas estão conseguindo participar, elas estão sendo incluídas, elas estão tendo acessibilidade, e aí a gente vai por 3 blocos principais. A gente tem adaptações sensoriais do ambiente de trabalho, da mesa de trabalho, da luz, do barulho, né, dos cheiros. A pessoa está perto da cozinha, coitada, né? Então, Você não ia ficar. jamais. Eu sempre sentava perto da janela para ter luz natural, porque a luz branca, a parede branca me incomoda muito, muito. Uhum. Então tem toda uma adaptação do ambiente. Depois a gente tem uma adaptação da comunicação, da socialização. Então a comunicação precisa ser clara, precisa ter exemplo, ela não pode ser só falada, ela tem que ser escrita. Então a gente precisa olhar para isso, né? E também a questão da flexibilidade, da rotina. Então tem que ter previsibilidade. A flexibilidade é vendida, né, como algo, um ganho gigantesco, e é bom, né, até um certo ponto, mas o autista ele precisa de previsibilidade para trabalhar. Então, olhar essas 3 esferas para além do número, né, da cota, eu acho que é a verdadeira missão aí que as empresas têm. E isso é difícil para a gente entender, para as empresas entenderem, para os colaboradores, até para fazer a recepção, para fazer a integração de um novo funcionário, de um funcionário autista. Cai de paraquedas um funcionário autista e o colega de trabalho, como que vai? E às vezes esse funcionário já está ali. Porque Sim. o que a gente mais está tendo hoje é, às vezes, um filho que recebe diagnóstico de autismo e o pai vai descobrir que é autista, né? Ele, poxa, mas eu sou igual ao meu filho não é autista. Acontece. Aí ele vai descobrir, não, pera, acho que é porque eu também sou, né? Então, muitas empresas estão dando conta de que as pessoas autistas nível 1 já estão lá, né? As nível 2 e nível 3, a gente precisa de muitos trabalhos para essas pessoas conseguirem entrar no mercado de trabalho. Mas as nível 1 já estão lá. E às vezes a empresa nem sabe. Precisa desses processos de inclusão, né? Sim. Eu, ouvindo essa história, eu estava pensando, né, que em 29 anos, esse ano foi a primeira vez que uma empresa me perguntou: você precisa de alguém para te acompanhar com roupa? Você precisa de algum auxílio? Nunca tinha ouvido isso antes. E quando eu comecei a trabalhar com roupa, às vezes eu passava 2 dias com febre, porque era muita gente em cima, era muita gente querendo abraçar o roupa, muita gente falando comigo, muita gente me encostando. Então, era um trabalho que me cansava muito, me deixava muito esgotada. Então, foi a primeira vez que alguém perguntou: você precisa de ajuda? Você consegue? Eu achei isso o máximo. Porque nunca ninguém tinha perguntado. Nunca tinha perguntado. E você sempre se virava, Sim. entrava em crise, disfarçava, saía de perto, que é Chorava que um vocês pouquinho. fazem, né? Sofre escondido, mascara. E pra trabalhar com criança também, né? Não tem como eu trabalhar séria. Então, o sorrir, né? Então, tem que sorrir o tempo inteiro e brincar. E aí, às vezes, eu chego em casa até hoje, eu tô exausta. Então, foi a primeira vez que alguém olhou e falou assim: olha, você precisa de ajuda nisso? Eu vejo que você já faz isso sozinha, mas a gente tá aqui também, você tem um apoio. Isso foi muito importante pra mim. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, e principalmente dentro das empresas, né? É possível incluir, como você falou, existe a diversidade, existe a inclusão. É possível incluir, é possível treinar os funcionários para receber um colega autista. Eu participei de uma reunião esses dias em uma empresa, em uma indústria, que eles têm um projeto de inclusão de pessoas autistas. Então, na fábrica, eles já têm. Na que eu fui, tinha 3 autistas, mas são duas unidades dessa fábrica, em 2 municípios diferentes. E quando entra um funcionário autista, um outro funcionário fica como se fosse o tutor dele. Então, quando nós vamos contratar mais um funcionário autista para a fábrica, então o próximo tutor é o fulano. Então, se tem 3 autistas, 3 tutores, 4 autistas, como se fosse um professor de apoio, mas só que com muito mais responsabilidade, principalmente indústria, né? Que precisa de equipamento de proteção, todos com abafadores. E eu achei super interessante, porque é até uma menina de recursos humanos que decidiu implementar esse projeto na indústria e deu super certo. Mas não é toda a empresa que está disposta a passar por esse processo, né? De inclusão, a ensinar, até no processo de contratação, né? Sim. Eles fazem a contratação por cota para atingir, né? Cota para... Enfim, é como se fosse mais um número dentro da empresa, né? Eu fico muito incomodada, desconfortável em falar disso, porque eu sei. Eu estava lendo recentemente que 90% das vagas hoje para autistas são de vagas que eles possam ser supervisionados. Então ainda tem o capacitismo de, será que ele vai dar conta desse serviço? Será que ele é capaz?
Então, assim, eles não direcionam, na verdade, cargos em que o autista possa ter tomada de decisões. E aí é outra coisa que a gente precisa trabalhar também para mudar. Eu acho que já avançamos bastante, não sei se vocês concordam. Sim. Já avançamos bastante, já falamos muito mais de autismo, mas em relação à inclusão, eu acho que a gente precisa caminhar uma jornada longa pela frente ainda. Principalmente você que é de RH, você sabe disso. Sim. As empresas já falam mais, o próprio Codando do Autismo já ajudou bastante, ajuda bastante na identificação, tem uns que gostam de usar, tem uns que não gostam, a gente já caminhou bastante, mas ainda falta um chãozinho. Falta um chãozinho aí, né? Eu gosto de pensar numa fórmula que foi divulgada numa conferência da ONU, que ela fala assim, que a incapacidade, ela é igual à minha deficiência vezes a barreira do meio. Então, se eu sou uma pessoa cega, minha deficiência é 10. Para usar um computador, minha dificuldade vai ser 10. Mas se esse computador ele tem um leitor de tela, eu consigo utilizar. Você rompeu a barreira do meio. Então, um autista num escritório, né, ele vai ser incapaz, ele vai se tornar não produtivo quando a barreira do meio estiver atravessando o potencial dele. Então, se ele tem um ambiente que ele está sensorialmente confortável, se ele tem uma flexibilidade ali para se manter, ter momentos para se regular, se ele tem um controle ali da sociabilidade, ele sabe quando ele vai ter que socializar, não vai chegar uma reunião de surpresa, ele tem a rotina dele, a chance dele ter o potencial é gigantesca, né? E as pessoas autistas, elas podem ser muito criativas, elas pensam nos problemas de formas diferentes. Tem até um estudo que ele saiu de que no Vale do Silício, que é onde a gente tem as maiores startups e empresas aí do mundo de tecnologia, eles estavam identificando muitas pessoas autistas nesse tipo de empresa. E eles começaram a investigar, poxa, o que está acontecendo? Será que é alguma coisa na água? Será que tem algum fator, né? Mas não, era porque o ambiente estava atraindo aquelas pessoas, né? Tem muitos autistas em empresas de tecnologia, mexendo com programação, com melhoria de processos, porque a forma de tratar as informações é diferente, o processamento cognitivo ele é diferente. Não é melhor nem pior, mas é uma forma diferente de olhar para o problema. E isso traz algo muito rico, né? A gente fala hoje muito de inovação, quanto inovação é importante. E a gente só consegue ter inovação se a gente coloca na mesa pessoas que pensam diferente. Se a gente coloca todo mundo igual, todo mundo pensando na mesma coisa, a gente não tem inovação. Isso mesmo. Adorei o papo com vocês, adorei mesmo, de verdade. Eu sempre me puxo a orelha porque eu falo muito do autismo em criança, eu sempre falo como mãe atípica, e assim, a gente precisa falar mais do autismo na fase adulta, porque os autistas crescem, né? Quem é adolescente, daqui a uns anos já vai entrar no mercado de trabalho, e as empresas realmente não estão preparadas, a sociedade não está preparada para receber essa quantidade de talento também, né? Vocês apresentam muita dificuldade, mas vocês são super talentosas, cada uma na sua área, as duas tiveram oportunidade, né? De entrar no mercado de trabalho, mas a gente percebe também que é uma enxurrada de dificuldades, né? Então foi muito bom mostrar que as dificuldades permanecem, os hiperfocos permanecem, as dificuldades permanecem, a questão sensorial pode ser, ela se modifica também, né? Vocês já relataram, ela se modifica. Quando eu era criança era de um jeito, hoje vocês adultas já apresentam a questão sensorial de forma diferente, vocês já lidam diferente, né? Já lidam de forma diferente com a questão sensorial. Então, eu acho que foi, assim, super proveitoso, super informativo o nosso papo. Eu tenho certeza que quem está assistindo também vai gostar e a gente aprendeu bastante. A gente exemplificou, né? Eu acho que trazer duas profissionais com diagnóstico de autismo, eu acho que a gente acrescentou bastante. Foi bem informativo o nosso papo. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Então, compartilhem com outras pessoas que precisam dessas informações. Podem curtir, podem compartilhar, deixe seu comentário, que eu tenho certeza que muitas famílias vão gostar, principalmente mães atípicas, né, que tem criança ainda. Quando eu conheci o primeiro adulto autista, o meu filho tinha 8 anos, e eu fiquei olhando assim, tipo, nossa, e meu filho nessa idade vai aparecer com esse homem, tão inteligente. Então, assim, é muito bacana quem tem filho menor assistir um podcast, assistir uma entrevista com um autista adulto. Eu acho que faz muito Ver diferença. as possibilidades. Ver as possibilidades. Existem limitações, mas existem múltiplas possibilidades. Sim, é isso daí.
Eu quero agradecer a presença de vocês e quero ressaltar que esse programa só é possível a realização do Altos Papos graças ao incentivo que a gente recebeu através da Lei Paulo Gustavo aqui em Santa Luzia. Até o próximo episódio.